Olá! A gente vai iniciar aqui o mini curso do evento do LabTempo, hein? E eu vou trabalhar com vocês as temáticas gerais no que diz respeito à Inquisição Portuguesa, ok? O trabalho intitulado Tribunal do Santo Ofício Português, 1536 a 1821, as transformações da atuação inquisitorial ao longo dos séculos. Então, eu vou trabalhar com vocês aspectos gerais, né, desses 200 anos de Inquisição em Portugal, né? No geral, o que influenciou a fundação até os fins dessa instituição. Eu me chamo Júlia Piovesa Pereira, tá? Eu sou graduada em História pela Universidade Estadual de Maringá, sou mestranda em História pela Universidade Estadual de Maringá e sou residente técnica no Museu Histórico de Londrina. Eu deixei embaixo meu e-mail para vocês, caso alguém queira enviar alguma pergunta ou queira alguma referência, aí podem entrar em contato comigo que eu envio para vocês. Para dar um amparo básico, na minha dissertação eu trabalho, né, com a Inquisição Portuguesa, trabalho com essa temática desde a minha primeira iniciação científica. Então, esse é um panorama geral, porque essa temática acaba sendo pouco abordada nas graduações, né, por ser um tema aí da Idade Moderna que não é tão tratado nessas disciplinas de história moderna. Então, eu acho importante a gente ter essa base, né, do que foram esses eventos da Inquisição Portuguesa. Então, ao contrário do que se pensa, a Inquisição é um fenômeno muito mais moderno, né, da Idade Moderna, do que medieval. Então, diversos países como a Espanha, Portugal e Itália tiveram atuações significativas da Inquisição na Idade Moderna. Então, eu coloquei aqui eventos determinantes para a fundação do Santo Ofício em Portugal, né, para a gente pensar sobre o início dessa instituição, o que levou a essa instituição ser instaurada em Portugal. Então, essa instituição duradoura sofreu muitas alterações ao longo dos séculos, né? Então, a Inquisição de 1536 não é a mesma dos fins, né? Essa instituição passa por muitas mudanças, de acordo com os reis, enfim. Então, o Santo Ofício reflete os impasses da coroa portuguesa desde sua fundação, porque ele é terrivelmente influenciado pelos seus vizinhos espanhóis, né? A Espanha já havia instaurado a Inquisição antes de Portugal, lá em 1478, né, os reis católicos. Eles marcaram, né, essa instauração da Inquisição espanhola marca uma ruptura com a tradição medieval, né, essa jurisdição eclesiástica e civil. Porque antes, né, no medievo, quem escolhia o inquisidor era o Papa. E agora, quem escolhe o inquisidor são os reis, né? Então, com a instauração da Inquisição na Espanha, os judeus, né, são os maiores inimigos, os cristãos novos, e eles começam a fugir para Portugal, porque houveram centenas de acusados, né, no início da Inquisição espanhola, e começa uma fuga desses cristãos novos para Portugal. Com isso, os reis católicos, né, espanhóis, começam a exercer uma certa pressão sobre Portugal, porque, né, o Dom Manuel queria o casamento com a Dona Isabel, e para isso ele precisaria expulsar os judeus. Só que, né, os cristãos novos eram muito importantes para a economia e para as atividades ultramarinas portuguesas. E, né, numa tentativa de conciliar os interesses, Dom Manuel decretou a expulsão dos judeus em Portugal em 1496 e o batismo forçado em 1497, né, fazendo com que diversos judeus se convertessem forçadamente, mas que fosse uma conversão apenas, né, no papel, porque no coração a maior parte, né, se não todos, continuavam judeus, né, mas tendo que abafar um pouco a prática da religião, da própria religião. E um evento determinante também foi o terremoto em Lisboa, né, em 1531. As pressões da Espanha continuavam, né? Os judeus estavam convertidos, só que a Espanha queria que Portugal iniciasse a repressão, né, a Inquisição. Só que o país não queria aquilo no momento, e até mesmo Roma não queria que Portugal seguisse os moldes, né, da Inquisição espanhola, uma Inquisição que acabava sendo violenta e considerada ilegítima muitas vezes. Então,
O novo rei, né, de Portugal, Dom João III, em 1522, prolongou, né, o máximo possível, 16 anos, a política de proteção oficial aos cristãos novos. Porém, os cristãos novos eram alvos de pressões internas e externas, porque eram acusados de manter a sua religião em segredo, né? Os casos de criptojudaísmo que são marcantes durante todo esse período inquisitorial em Portugal. Então, em 1531, um terremoto atinge o reino, né? E esse evento marca uma virada decisiva, porque alguns, né, dos pregadores, dos católicos na região, identificaram o abalo sísmico como um castigo divino, né, frente à benevolência que a coroa estava assumindo frente aos judeus no reino, né? Então, se aproveitando dessa situação, o inquisidor-geral da Espanha enviou um emissário até Portugal para persuadir o rei a avançar com um novo pedido de instauração da Inquisição. Após anos de negociação com o papado, né, a Inquisição é instaurada em Portugal em 1536. E com o passar dos anos, a instituição inquisitorial se organizou e solidificou até estar pronta para iniciar a repressão. Então, esses anos iniciais são anos de adaptação, né, dessa instituição frente à repressão possível. O inimigo do Santo Ofício português. Então, ao contrário do imaginário de que se perseguem bruxas, se queimam bruxas, o inimigo oficial, tanto da Inquisição espanhola quanto da Inquisição portuguesa, são os cristãos novos, né? Os judeus. Então, esse sentimento antijudaico é extremamente influenciado pelo Reino de Castela, né? Pelos reis católicos. Como eu disse inicialmente, Portugal queria um casamento, então eles foram influenciados, né? Pelo Reino de Castela. Então, os judeus passaram a ser considerados a raiz de todo mal em Portugal, né? Acontece o terremoto, é culpa deles. Todos esses eventos ruins que acontecem no país são considerados culpa dos judeus, né? O criptojudaísmo começa a surgir. O que é o criptojudaísmo? Então, esses convertidos forçadamente continuam exercendo a sua religião escondido, né? Disfarçando algumas práticas, e com isso surge o criptojudaísmo, que são essas práticas, né, escondidas do próprio judaísmo. Outras transgressões eram penalizadas, né? Não apenas o criptojudaísmo, né, o ser cristão novo, ser judeu, como a bigamia, né, ter mais de um casamento, né, muitas vezes eram homens que iam pra colônia e aí voltavam, e na colônia tinha uma mulher e aqui tinham outra, sodomia, né, práticas consideradas principalmente entre homens, né, essa relação entre homens era considerada sodomia. A sodomia feminina era mais complicada porque eles não conseguiam definir exatamente como uma mulher poderia ser sodomita se ela não tinha um órgão penetrante, né? A feitiçaria, né? Existe tanto as práticas de religiosidade, né, de feitiçaria em Portugal, que vieram, né, para o Brasil também, e como no Brasil também a colônia tinha as suas próprias maneiras de praticar feitiçarias, práticas mágico-religiosas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Heresias, né? O surgimento aí de outras religiões, de outros cultos, outras práticas, que é mais comum no medievo, tá? Aqui a heresia é muito mais vinda dos cristãos novos, mas ainda tem essas práticas consideradas heréticas. A Itália conta muito com essas práticas, mas o foco, né, vamos deixar bem claro aqui, que o foco eram os judeus. Então, os anos iniciais dessa Inquisição, né? A Inquisição já não começa, né? Matando todo mundo e perseguindo todo mundo. Ela precisa se organizar, ela precisa ter força, ela precisa de um inquisidor, ela precisa de uma coisa solidificada, né? Então, esses anos iniciais foram caracterizados pela tensão entre o papado e o governo de Dom Henrique, né? Então, o Dom Henrique, né, fica confuso, mas o Dom Henrique foi rei entre 1578 e 1580, mas antes disso, ele era inquisidor-mor, mas o Sebastião havia morrido e aí ele virou rei, né? Não vou trabalhar muito aí essas temáticas de reinados, né? Vamos trabalhar aqui com o que se detém a Inquisição, certo? Então, essa tensão entre o papado e o governo, o porquê de existir uma tensão?
O papado tinha medo, né, de que a Inquisição portuguesa seguisse muito ao pé da letra a espanhola, né, considerada por eles ilegítima, né, muito repressiva, sem o apoio do papado, sem o papado escolher quem seria o inquisidor, né, houve esse rompimento. Então, a fase de instalação foi marcada pelo esforço para se obter mais poderes e autonomia face a Roma, né? Que o próprio reino de Portugal decidisse os procedimentos dessa Inquisição. Então, essa instituição inquisitorial passou de ser apenas religiosa, né, em Roma, para ser uma instituição política mesmo no país, né, em Portugal. Aos fins do século XVI, o Santo Ofício português possuía uma estrutura sólida e organizada, com uma jurisdição mais ampla e uma melhor cobertura do território do reino até o Império. Então, foi instalado em 1536, mas só no fim do século XVI que essa estrutura já contava aí com uma organização para iniciar os seus trabalhos, né? Então, os anos iniciais foram estritos para essa organização política, para o início do funcionamento da Inquisição. O Dom Henrique se libertou das excessivas ingerências do papado e da tutela régia, o número de agentes tinha aumentado, né, os agentes da Inquisição, criou fontes de financiamento, criou normas internas de uma cultura institucional, tal como uma forma estável de processar os crimes. Estava finalmente em condições para iniciar uma forte e violenta ação repressiva. Então, a Inquisição, ela era regida, né, por regimentos inquisitoriais. Esses regimentos foram elaborados no regimento inicial, houveram mais de um ao longo dos anos. E com esse regimento, eles sabiam, né, como eles iam processar, qual seria o corpo de organização inquisitorial, né, como funcionaria essa instituição, quem seriam os inquisidores, quem seriam os visitadores, como que isso ia funcionar, para aí ela começar a atuar tanto em Portugal quanto nos trópicos, né, em Goa, no Brasil. Então, ela era dividida em tribunais, a Inquisição, e existiram mais de um inicialmente, né? Durante a fase inicial foram organizados 6 tribunais em Portugal, em 1541, que eram os tribunais de Évora, Lisboa, Tomar, Coimbra, Lamego e Porto. Essas localizações, combinadas com a nomeação de bispos e vigários locais como inquisidores, usavam a malha eclesiástica pré-existente para implantar a instituição rapidamente. Então, essa região, né, exemplo de Coimbra, né, tinha aí, eram nomeados os bispos, os vigários, né, eram tornados inquisidores, e a partir de toda essa malha eclesiástica que já existia nessa região, eles começaram a instituir, né, a forçar a instituição mais rapidamente. A partir de 1548, esses tribunais foram centralizados em Lisboa e Évora, né? Em parte devido a problemas advindos do Santo Ofício ter uma estrutura bastante espalhada e ser uma instituição ainda em processo de formação. Então, eles decidiram ter apenas 2 tribunais centrais, porque essa quantidade grande de tribunal estava muito espalhada e uma instituição ainda em processo de formação poderia atrapalhar a criação de uma uniformidade dessa Inquisição. Então, a partir da década de 1550, com o reestabelecimento do Tribunal de Coimbra e a fundação do Tribunal de Goa, os tribunais se estabilizaram e tomaram uma forma definida. Então, o único território, né, a única colônia portuguesa a ter um tribunal próprio foi Goa, na região da Índia. Portugal tinha Coimbra, Lisboa e Évora, né? E a partir de toda essa teia inquisitorial começa o funcionamento. A expansão pelo Império, né? Pelas colônias portuguesas. A lenta colonização, dificultada pelos índios, fez com que o Império Português fosse desestimulado de montar uma mesa inquisitorial na América Portuguesa. Então, era um país muito grande, eles chegaram ali pela região, né, do litoral, a colonização estava lenta, os índios não sabiam a língua, estavam sendo catequizados. Então, eles sentiram que seria mais difícil montar uma mesa aqui do que foi em Goa, por exemplo.
Então, para parar as práticas consideradas suspeitas no Brasil seria tarefa difícil, até porque Portugal desterrava os condenados da Inquisição para cá, fazendo com que suas ideias se difundissem nas colônias. Então, lá, né, uma das tomadas de decisão da Inquisição, né, dos julgamentos da Inquisição, era o desterro. Então, em Portugal, alguém era julgado e condenado, acabava sendo desterrado para o Brasil. Só que esse desterrado não tinha nenhum tipo de fiscalização, né, por parte da coroa. Então, ele seguia para o Brasil, né, para a colônia, e continuava replicando aí as suas práticas, né. Um fenômeno também foi que muitos cristãos novos de Portugal vieram para o Brasil para continuarem aí a sua vida, porque aqui a vigilância era muito baixa, né? Na América Portuguesa não havia uma vigilância inquisitorial grande, não havia tribunal. Um pouco para frente começam a ter visitações, né? Os familiares da Inquisição, né? Para vigiar os costumes, só que não tinha comparação, né? De como era no Reino, de como era em Portugal. Então, no Brasil, né, em Goa, tinha o próprio tribunal, mas na América Portuguesa adotaram o método das visitações para vigiar a colônia. As visitações eram um processo onde vinha um inquisidor escolhido em Portugal para cá, para realizar, né, para instaurar uma mesa, determinar o tempo da graça e iniciar aí as confissões, né, e as denúncias dos cidadãos da região, né? Então, a primeira visitação ao Brasil foi realizada nas regiões da Bahia, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, entre os anos de 1591 e 1595, comandado pelo inquisidor Heitor Furtado de Mendonça. Aí existem diversos teóricos, estudiosos, historiadores, né, brasileiros que trabalham com as visitações, né, com a Inquisição na América Portuguesa. Eu trouxe aqui alguns, né, 3 principais mais importantes, para a gente ter uma noção do que eles entendem por visitações, né, das funções das visitações de Portugal para o Brasil, né. Então, para Anita Nowinski, uma estudiosa que trabalhou muito com a temática dos cristãos novos no Brasil, a instalação das visitas do Santo Ofício ao Brasil estão intimamente ligadas à real necessidade de uma vigilância ativa sobre as áreas de maior prosperidade colonial, onde se encontrava uma grande parcela dos cristãos novos saídos do reino. Então, para ela, essas visitações são realizadas às regiões que no momento estão mais ricas, né, na colônia, porque onde estava tendo riqueza, haviam cristãos novos que estavam fugindo de Portugal para cá, né? E a gente sabe que isso é uma realidade, porque nas fontes a gente encontra muitos cristãos novos, né, denunciados, que vieram para cá, né, que vieram de Portugal para o Brasil, que mantinham as suas práticas, que eram donos de fazendas, de engenhos enormes, né? Então, a Sônia Siqueira, uma outra estudiosa, atenta-se para o aspecto institucional da visita, né? Considerando as visitas como uma forma de coletar material para alimentar a máquina do Santo Ofício, bem como de investigar sobre que estruturas estava calcada a fé dos moradores no Brasil. Então, ela se atentou para esse perfil mais institucional de Portugal, está investigando as práticas que estavam acontecendo na colônia, né? Entender o que estava rodando no pensamento, né, do cidadão, do brasileiro, né, do que viria a ser o brasileiro. E na contramão das duas, né, o Ronaldo Vanfas concorda, sim, né, com a Anita Nowinski de que o Santo Ofício estava atrás dos cristãos novos e que a visitação pretendia integrar o Brasil ao mundo cristão. Porém, para ele, a visita seria um instrumento de controle da política colonial, né? Ele concorda com a Anita e com a Sônia em partes, mas para ele o foco é de que a visita seria um instrumento de controle da política colonial. Então era uma forma do reino controlar os costumes, do reino controlar essa diversidade de pessoas que existiam e que conviviam aqui na colônia, um controle político, já que seria difícil, como dito inicialmente, controlar todas esses pensamentos insurgentes, né, que iriam contra a Inquisição, que poderiam existir no Brasil, né?
que a gente vai considerar isso mais no final, né, para refletir sobre uma outra visitação, mas era uma região onde estavam convivendo portugueses, indígenas, escravizados vindo da África, era uma convivência muito grande que, sim, trazia a insurgência de práticas consideradas heréticas, né, de práticas consideradas contra a instituição da Inquisição. Então, o panorama religioso e cultural revelado pelas denúncias e confissões recebidas pelo visitador inquisitorial remetia para um mundo híbrido e de fronteiras instáveis, onde as crenças se contaminavam e surgiam perfis inesperados, né? Então, as confissões e denúncias, elas estão reunidas num livro chamado Confissões da Bahia, tá? Que foi organizado pelo Ronaldo Vanfas. Então, esse livro você consegue encontrar, né? Ele já tá aí no português atual. O Ronaldo Vanfas pegou as fontes, ele trouxe para o português atual e publicou. É um livro super interessante. Você consegue aí ter diversas camadas de como o colono do século XVI, ali dos fins do século XVI, início do XVII, como ele pensava, né? Como ele vivia, como ele estava em contato com o universo que cercava ele. E principalmente notar que o grande perseguido realmente era o cristão novo, né? Eram os cristãos novos. Retomando aqui para um segundo momento da nossa aula, né? Onde eu vou trabalhar com o funcionamento da visitação, né? Inicialmente, quando chegava um comboio inquisitorial, né, com o visitador ao Brasil, ele vinha com todos os funcionários, né? Era feito um desfile na praça pública da cidade, até, né, essa pessoa, esse inquisidor, chegar onde seria a sede dele. A sede geralmente era um prédio religioso importante da cidade, né? Ele ficava instalado lá com os funcionários da Inquisição, e ele iniciava com o período da graça. O período da graça, geralmente era de 30 dias, onde eles davam um período, né, publicavam aí uma norma ali nas portas da igreja, onde você poderia denunciar ou confessar alguma transgressão sem ter seus bens confiscados ou sem sofrer essas punições mais graves da Inquisição, né? Então, sem quem confessasse e denunciasse no período da graça, seria aí teria uma pena mais leve. As punições mais comuns, né, eram pagamento de multas, né, pegar bens, dinheiro das pessoas, degredo, que é enviar uma pessoa de um local para o outro, mais comumente degredado de Portugal para o Brasil, né, para alguma colônia, não se degredava do Brasil para Portugal. Uso do hábito, né, que é um hábito religioso, e flagelos públicos, né, e se autoflagelar na praça, ou orar, ou fazer caminhadas de joelho enquanto ora. Os degredos, aqui no Brasil, nas visitações, não houve nenhuma morte por fogueira, tá? Quando o visitador considerava uma transgressão muito grave, que feria muito as crenças da Igreja Católica, né? Feria essas práticas da Inquisição, eles enviavam para Portugal, né? Para Lisboa, né? A Inquisição, a visitação do Brasil respondia ao Tribunal de Lisboa. Então enviavam para Lisboa, para lá eles decidirem se vai queimar, né, se vai matar ou não, mas isso já não era tão comum. Desculpa. As fogueiras, né, não eram tão comuns quanto o imaginário inquisitorial se faz perceber. E como, né, que um lugar que apenas conta com poucas visitações, né, acredita-se que houveram quatro visitações total para a América Portuguesa. Como que esse lugar é vigiado, né? Como que a Inquisição funciona nesse lugar? Então, quando os visitadores não estavam aqui, quando a Inquisição não estava aqui, o comum eram os familiares do Santo Ofício, que é um posto extremamente honrado, né?
serem os vigias desse espaço. E também as visitas pastorais realizadas pelos bispados de cada capitania, de cada região. Então, as visitações nos trópicos, né, aos trópicos, vou aqui considerar essas visitações. Por não dispor de um tribunal próprio, a organização inquisitorial no Brasil envolvia suas particularidades, como a atuação dos familiares da Inquisição, como eu disse anteriormente, personagens importantes para o funcionamento da Inquisição no trópico. A difusão de um corpo de comissários foi lenta. No caso do Norte, não houve comissários oficiais até 1692. Devido a essa falta de comissários, né, comissários da Inquisição, os jesuítas, franciscanos e carmelitas desempenharam um papel de agentes informais do Santo Ofício. Essa frágil rede explica os baixos números de prisões efetuados na colônia. Como eu disse, é raro essas prisões, é raro essas pessoas serem, né, deitadas ao braço da Inquisição, né, serem mortas, né, serem assassinadas. Então, os flagelos, pegar as propriedades, dinheiro, era muito mais comum. As visitações possuíam duas funções sociais. Primeiro, a sua realização procurava alicerçar valores e comportamentos pretendidos pela igreja através da desqualificação dos desvios e estabelecimento de castigos. Então, essa função de alicerçar valores a gente percebe muito durante as confissões e denúncias, onde o inquisidor, né, que está realizando, que está ouvindo essa confissão, sempre reitera, né? Pergunta se a pessoa tinha consciência do que estava fazendo, se ela sabe que aquilo ali é errado, se ela tem noção de que aquilo vai contra a fé da igreja, contra a fé que aquela pessoa própria segue. Então, essa função de desqualificar é muito notada durante as visitações, né? E a pessoa que está confessando, né, ou denunciando, ela sempre está nesse papel de que às vezes não sabia que aquilo era errado, né? Ou que sabia que era errado e tá pedindo perdão. E sempre se pondo num lugar de desconhecimento frente ao inquisidor, né? De remissão frente ao inquisidor. E segunda, serviu para evidenciar simbolicamente o poder do Santo Ofício, fundamentalmente através das cerimônias, ao mesmo tempo em que enraizava na população a imagem do Tribunal da Inquisição. Então, esse imaginário da Inquisição cercava os colonos, que mesmo que houvessem poucas visitações, elas eram espaçadas em regiões distintas. Havia esse imaginário com os familiares da Inquisição, com as visitas pastorais, de que eles tinham que seguir, né, essa norma. Eles tinham que viver de acordo com essa norma predisposta pela Inquisição. Então, eles tinham medo, eles sabiam o que eles estavam fazendo de errado, né? Apesar de nas confissões dizerem que não sabiam, eles sabiam que aquilo não estava de acordo com as normas da fé católica, né? A ação inquisitorial no Brasil variou muito no tempo e no espaço e costumava acompanhar o crescimento econômico e ocupação territorial das regiões. O Santo Ofício fez 4 visitas ao Brasil, sendo elas 1591 a 1595 para a região de Pernambuco, Bahia, Itamaracá e Paraíba, 1618 a 1620 para a Bahia, 1627 a 1628 para capitanias do Sul, né? 1763 a 1769 para o estado do Grão-Pará. Assim como era no reino, a transgressão mais perseguida eram as práticas judaizantes, apesar de haver também outras transgressões penalizadas. Então, de acordo com o crescimento econômico de uma região, eles realizavam essa visitação, né, onde estava um crescimento habitacional maior, e a transgressão principal ainda eram as práticas judaizantes, né? Isso aí é durante toda a visitação. A gente vai falar um pouco sobre exceções ao fim, excepcionalidades ao fim, né? Quando a gente for tratar da última visitação. As ferramentas do Santo Ofício. Então, aqui eu vou trabalhar com vocês o que o Santo Ofício utilizava para retirar, né, os pecados das pessoas, ou para retirar as confissões das pessoas. Então, de acordo com a Sônia Siqueira, era para o cristão confessar-se de forma a restabelecer o equilíbrio espiritual rompido no momento da falta.
A confissão era terapêutica, porque válvula do sentimento de culpa, né, de libertação do sentimento de culpa. A confissão ao Santo Ofício devia aliviar as almas escrupulosas. Então você estava confessando não porque estavam te obrigando a confessar, você estava confessando porque aquilo aliviaria sua alma, né? Você seria limpo do pecado que você cometeu. As delações formavam parte importante do processo inquisitorial, né? Denunciar alguém. Quanto mais religiosa, mais acurada parecia ser a denúncia, podendo confessar tudo o que lhe viesse à cabeça. A avaliação sobre a veracidade ficaria a critério do inquisidor, que levaria todas as informações em consideração. Então, as confissões realmente são diversas, às vezes estimuladas pelo medo, as pessoas iam até o inquisidor confessar qualquer tipo de coisa, né? O medo levava aquela pessoa a falar tudo que desse ali pra ela lembrar, né? Que ela poderia ter feito de errado, às vezes nem era uma falta perseguida pela Inquisição, mas o medo fazia com que aquela pessoa fosse lá confessar, né? Desconhecendo aquele espaço. O que é muito comum, que eu comentei anteriormente, é que, principalmente nos casos de práticas judaizantes, as pessoas alegassem que não sabiam que aquela prática era uma prática comum de judeus, que ela aprendeu daquela forma com a mãe e continuou replicando, né? Em alguns casos, isso realmente pode se confirmar, porque eram gerações muito pra frente, né? E outras, a gente sabe que eram pessoas, né, fugidas de Portugal, que vinham pra cá pra continuar a sua religião, né? Diante das confissões e denúncias, era o papel do inquisidor atuar como um médico de almas, diagnosticar as doenças espirituais e receitar os remédios e evitar recaídas. Então, as penas espirituais, né, recomendar aí que a pessoa fosse em praça pública orar, ou que pegasse os bens da pessoa. O inquisidor estava ali nesse papel de dizer o que era certo e o que não era. Para além do médico, o inquisidor era um juiz. Ao se inteirar da verdade, ele profere a sentença, apura a veracidade, julga as heresias. O inquisidor está atento a todos os detalhes. Do confessor ele espera humildade, simplicidade, pois está em situação de desvantagem. Ele precisa de perdão. Então você não vai se deparar com uma confissão e ver um confitente dizendo: mas eu tô certo, mas é assim que eu faço, eu tô aqui confessando só porque tava dizendo que eu precisava. Então, esse confitente está sempre em posição de humildade, de pedir perdão, de dizer: olha, eu fiz errado, eu não sabia, ou eu sabia e fiz errado mesmo assim, mas eu me arrependo, agora eu tô em total meu juízo pedindo perdão, né? Então, o inquisidor é o juiz, né? De acordo com a humildade daquele cidadão, daquele confitente, ele vai dar a pena, né? Ele vai determinar o que vai acontecer com aquela pessoa. As punições, né? Tá aí no imaginário, já comentei, de que fogueiras e fogueiras, Inquisição, enfim. As punições eram diversas e a fogueira é sempre a última opção, tá? A principal forma de punição eram os castigos físicos, os trabalhos forçados nas galés, açoitamentos, degredos, penas espirituais e confisco de bens. A pena de morte era utilizada em último caso, não sendo alternativa comum a todos os julgamentos, ok? O confisco de bens era comum, porém ele rendia pouco, né? De acordo com o Marcote Paiva, que grosso dos réus processados pela Inquisição Portuguesa no século XVII não tinham muitas posses e até gastavam dinheiro ao Santo Ofício, que suportava, através do fisco, as despesas de encarceramento dos presos pobres, ainda que pontualmente um ou outro processo pudesse ter tido a intenção de apanhar boas fortunas. Acresce que a coroa tinha que injetar dinheiro continuamente para permitir o funcionamento do tribunal, pois o que resultava do confisco era insuficiente. Eu trouxe esse parágrafo, né, porque existem muitas pessoas que afirmam que o confisco de bens era para ganhar dinheiro, que a Inquisição existia pelo confisco de bens, que a coroa era sustentada por isso, e isso não... até o momento, não existem pesquisas para dar aporte a essa hipótese, né? Porque
o Santo Ofício gastava muito mais do que lucrava com o confisco de bens, porque boa parte dos cidadãos, ainda mais quando a gente trata da colônia, não tinham dinheiro, né? Os cristãos novos presos, sim, eram pessoas com mais posses, né? Tanto que eles eram muito importantes para o comércio ultramarino português, só que a maior parte dos presos não tinha, né, dinheiro, não tinha bens para serem confiscados, e a coroa acabava que gastava muito mais para dar suporte para, né, a quantidade de funcionários, de inquisidores que a Inquisição detinha, as prisões, né? Todo esse processo era muito custoso. Ele existia por todo o reino, ele trabalhava, né, vinha fazer visitações e também tinha Inquisição em Goa. Então, era muito difícil manter toda essa estrutura, era muito caro manter essa estrutura. Do apogeu à suspensão. Então, eu trabalhei aqui com vocês toda essa parte inicial, a primeira visitação, o surgimento da Inquisição. Só que, como eu me propus, a Inquisição teve vários momentos e vou trabalhar aqui com vocês o século XVII até a suspensão da Inquisição. Então, o século XVII foi marcado pelo auge do alarme antijudaico, né? Grandes processos, uma violência marcante, né? Após o processo de Antônio Vieira, né, que foi para Roma em 1669, ele estava buscando revisão do processo inquisitorial frente a Roma. Uma perseguição contra os judeus começou a se acirrar muito, né? E começou a atingir famílias importantes, famílias judaicas importantes, né, para a manutenção das atividades ultramarinas, que passaram a buscar por um perdão geral, né? O perdão geral dos judeus, né, dos cristãos novos. Em 1673, os cristãos novos ofertaram o perdão geral em troca de investimentos nas Índias portuguesas, o que foi aceito por Dom Pedro, que logo enviou uma carta ao Papa requerindo o perdão geral e reforma dos estilos da Inquisição. Então, com essa oferta, né, irrecusável de financiamento, foram até o Papa pedindo perdão geral e uma reforma dessa Inquisição, que não dava mais para seguir sendo tão dura com os cristãos novos. Porque, como eu já disse, os cristãos novos eram importantes para a colônia, eram importantes para a coroa portuguesa. Desculpe. A suspensão dos processos da Inquisição Portuguesa ocorreram em 1674 por meio do breve, né, condelect do Papa Clemente X. O poder só foi restituído ao Santo Ofício Português em 1681, já no pontificado de Inocêncio XI. Então, a Inquisição foi suspensa em 74, tá? O Papa Clemente acreditava que aquilo era... aquela Inquisição, aquele funcionamento inquisitorial não era praticável e suspendeu. Só que com a mudança de Papa, né, com Inocêncio XI, foi restituído o poder ao Santo Ofício em 1681. Só que ele não voltaria a ser o que ele era antes. Não com a mesma perseguição, não com a mesma dureza, né? Houve uma reforma da estrutura inquisitorial portuguesa. Estão agora seguindo novos caminhos, né? A Inquisição Barroca teve que buscar novos caminhos para reabrir. Foi recomendado que procedesse com moderação e sem represália aos cristãos novos, né? Então, agora, o inimigo principal da Inquisição tá tendo que ser moderado, né? A moderação contra as represálias a esse inimigo principal da Inquisição. O inquisitor geral, mais submisso às ordens de Roma e a ditames da coroa, mudanças no modo de processar, formas de tortura não tão violentas, redução dos relaxados e do volume de condenados e baixa percentagem de judaizante são sinais da mudança que essa suspensão de 74 provocou, né? Então, houve um novo modo de proceder desses inquisidores em Portugal. Apesar das alterações dos procedimentos, essa nova fase foi caracterizada pelo definitivo enraizamento institucional do Santo Ofício, como se fosse resposta ao desafio da interrupção mais longa que a Inquisição conheceu. A época barroca encaixou definitivamente a presença do tribunal na sociedade. Então, esse enraizamento, essa Inquisição parou, voltou, agora ela está perseguindo menos, né, contra os judeus, e ela começa a se enraizar na cultura, né, portuguesa, na sociedade portuguesa. Nessa altura, o Santo Ofício não almejava mais um estado de adesão aos preceitos da fé, mas sim um ideal de
perfeição social, partilhado pela maioria dos portugueses. Esse ponto se consumou em uma época no qual o tradicional inimigo da Inquisição começou a sofrer menos intensamente e com menor constância. Então, esse inimigo tradicional já não pode mais ser perseguido com tanta força, só que essa Inquisição ainda existe. Então, ela tem que se ressignificar. Ela se ressignifica num padrão de adesão, né? Numa forma de perfeição social dos portugueses, como eles deveriam proceder. Nós vamos trabalhar como com o seria século XVIII em Portugal. Um reino Então, perfeito. O século XVIII português assistiu diversas mudanças O século na XVIII em organização Portugal. política Então aqui e a gente econômica trabalhou, do né, país. o início, A o entrada apogeu, do a Sebastião suspensão, José de Carvalho essa Melo, mudança conhecido como Marquês de nos Pombal, como nos secretário dos moldes negócios da dessa guerra visitação, em né? 1755, Então, eu vou dar uma pausa aqui marcou vocês pra gente início voltar, no né, próximo das vídeo mudanças para em trabalhar Portugal, com o no século XVIII em Portugal. Como a sociedade mudanças correram no século século XVIII, uma XVIII, estrutura um política século aí absolutista travestido pelo iluminismo, do poder monárquico, né, e um uma momento hegemonia onde talvez essa eclesiástica Inquisição não sobre a fizesse mais sociedade tanto civil, sentido em existir, expressando assim uma dominação da aristocracia de origem senhorial. Com a entrada de Pombal como secretário dos negócios do reino, né, durante o reinado de Dom José I, foi iniciada uma luta contra os caprichos de parte da aristocracia senhorial e uma política de liquidação do setor hegemônico da aristocracia eclesiástica. A política pombalina se ocupou em realizar um reforço da autoridade régia, em comboio com a dessacralização do poder real, uma tendência crescente na Europa iluminista. Tal meio de reafirmação não significava nem de longe uma separação entre igreja e Estado, né? Pombal fez com que estes poderes se tornassem complementares, sem se tornarem equivalentes. Por esse motivo, não podemos considerar o pombalismo anticlerical, já que suas reformas, além de reafirmarem a autoridade régia, também retiravam o catolicismo das perversões estruturais causadas por alguns clérigos. Então, a gente viu, né, essa Inquisição iniciar, a gente viu essa Inquisição ser suspensa e ela se reinventar. Só que o século XVIII é muito particular para a Europa, né? O século ali do iluminismo, onde os países estavam diminuindo ali essa presença da religiosidade do absolutismo, retomando com ideias iluministas, e Portugal não fugiu desse caso, né? Portugal também, com o Pombal, começaram as reformas. Só que a Inquisição, nesse momento, já não tinha mais um inimigo tradicional, que eram os judeus. Ela já estava começando a perder o seu sentido de existir. Só que ela ainda não havia acabado, né? E o Pombal vai ressignificar essa existência da Inquisição para os próprios ideais, para as próprias intenções que ele, né, tinha dentro do reino. Então, é isso que eu chamo, né, que alguns historiadores chamam de tribunal, né, de Inquisição pombalina, porque ela é realmente muito particular em comparação com os outros períodos da Inquisição. O governo pombalino atuava por meio de reformas, e uma das características de Pombal foi a inserção de pessoas do seu meio em lugares chaves antes de proceder com as reformas, e foi o que aconteceu com a Inquisição. Em 1757, Dom Gaspar de Bragança, o filho de Dom João V, né, o rei, ocupou o vazio da cadeira de inquisidor-geral, sem nenhuma experiência de governo em qualquer instituição eclesiástica. No ano de 1758, Gaspar sofreu um atentado e morreu. E com isso, Pombal usou esse evento para condenar à morte algum dos seus inimigos políticos da fidalguia da corte, como foi o caso dos Távora, né? Eu não vou trabalhar muito aqui esse caso, ele é extremamente marcante para esse momento da Inquisição. E caso alguém se interesse, pode me mandar um e-mail que eu mando algumas referências sobre essa temática. Os condenados pelo crime confessaram que os jesuítas instigaram esse atentado. E aí, né, é o combo perfeito, porque os jesuítas eram outros inimigos do Pombal, né, que ele também tinha vontade aí de extirpar para seguir com o seu projeto pombalino. Para que retomar novamente, né, para não ficar muito solto para vocês, os cristãos novos nesse momento já não tinha mais nenhuma relevância, tá, para perseguição inquisitorial, já não se
não se tocava mais nesse assunto. A distinção entre cristãos novos e velhos ainda não havia sido assinada, mas já não era mais um problema para a colônia, né, para o reino. Isso já não era mais um assunto, não era mais uma perseguição, porque eles sabiam que precisavam desses cristãos novos para manter o reino, né? Para Carvalho e Melo, a citação dos jesuítas nesse caso era um excelente álibi para sua expulsão, já que Pombal vinha enfrentando problemas com os jesuítas no campo das reformas de ensino. Além do atentado e problemas com as reformas de ensino, os jesuítas também eram acusados de, no Brasil, desde 1750, terem dificultado a aplicação do Tratado de Madrid, né, instigando os índios a não respeitarem esse tratado de povoamento, né, que substituiu o Tratado de Tordesilhas nas colônias. Com isso, os planos de Pombal para a Inquisição estavam começando a engrenar, né? Inicialmente, ele tinha de reabilitar o tribunal, que estava em declínio, e em seguida submeter esse tribunal à coroa, e depois o Estado estaria livre para dominar e usar o tribunal para ampará-lo, né, em certas oposições. Durante esse período, a Inquisição estava sem seu inimigo tradicional, os cristãos novos. Mesmo que o decreto que acabou com a distinção entre cristão novo e cristão velho tenha sido assinado em 1773, desde 1760, isso já não era mais uma preocupação para a coroa. A partir desse momento, a Inquisição passou a reprimir com menos violência. A Inquisição portuguesa da segunda metade do século XVIII foi perdendo aos poucos o seu caráter religioso, sem extingui-lo, para adotar uma postura mais política. Aos poucos, os interesses do Santo Ofício confluíram com os interesses pombalinos. Após ser subordinado ao Estado, o tribunal poderia operar como um instrumento de controle nas mãos de Pombal e servir aos seus interesses. Então, pessoal, aqui a gente começa a perceber que, sem inimigo, essa Inquisição estava servindo a um interesse muito mais político do que religioso, certo? Então, essa Inquisição estava nas mãos da coroa, nas mãos do reino. Eu tratei aqui com vocês todas essas alterações, né, da Inquisição. Essa Inquisição vai se enfraquecendo, né, sem razão de existir, até que em 1821 assinou um decreto que dá o seu fim, né, nada muito relevante acontece nesse período nos ditames de perseguições, né, e tudo mais. Então essa Inquisição está totalmente submetida à coroa até ela deixar de existir. Como eu trouxe a primeira visitação para vocês, eu trouxe a última visitação também, para vocês terem uma maneira de comparação, né, de como se alterou, enquanto na primeira visitação se falava em perseguir os cristãos novos que vinham de Portugal para cá. Agora já não é mais uma questão, e eu trouxe a última visitação, que também é a temática da minha dissertação, né, do meu estudo durante o mestrado. Então, a última visitação, né, foi realizada no Grão-Pará, no século XVIII, né, e ela causa certa inquietação pela razão de existir. Até então, o foco inquisitorial sempre foi os cristãos novos, mas após a entrada de Pombal, esse enfoque estava se dissolvendo até não ser mais uma preocupação. A partir dos fins do século XVII, o Brasil passou a ser foco das elites políticas da corte portuguesa, principalmente devido ao descobrimento do ouro nos territórios de Minas Gerais. Visando a proteção do território colonial, uma possível expansão, o fim das disputas de território entre espanhóis e portugueses gerados pela indefinição dos limites do Tratado de Tordesilhas, né, assinado em 1494, o Tratado de Madrid é assinado em 1750, definindo os limites das possessões, marcando um aumento substancial da expansão portuguesa. Esse tratado impactou particularmente as regiões onde as fronteiras coloniais eram mais indefinidas, como era o caso da Amazônia e do Mato Grosso. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Eu tô dando um panorama do porquê essa visitação acontece, né? Sendo tão excepcional assim, sendo tão em fim de perseguição, não tem mais um inimigo cristão novo, já é o século XVIII, a Inquisição tá caindo. Por que aconteceu uma visitação? Então eu tô trazendo aqui esses panoramas contextuais políticos do porquê que justificaria haver uma Inquisição, uma visitação aqui.
Ocupar a região norte não seria tarefa simples. Para isso, Pombal necessitava de alguém de sua confiança para gerir o seu projeto. Então, por que ocupar, né? O Tratado de Madrid dizia que só valia a fronteira se tivesse ocupado lá, se tivesse gente lá, né? Se tivessem vassalos do rei lá. Então, não seria fácil ocupar essas fronteiras da Amazônia, regiões tão distantes, né? Pombal precisava de pessoas da sua confiança. Então, em 1751, o irmão de Pombal, né, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, é nomeado governador-geral do estado do Grão-Pará e Maranhão. O novo governador estabeleceu um processo de revitalização e reordenamento administrativo que visava a viabilização do controle físico da região do Grão-Pará. Até esse momento, as ações colonizadoras realizadas na região norte poderiam ser consideradas pouco expressivas. A atuação de Mendonça Furtado visava alterar esse cenário, firmando um domínio soberano sobre a região vista como exótica e cheia de potencialidade econômica, né? Então, novamente, esse ideal de potencialidade econômica, né? Só existe visitação no Brasil a regiões que são economicamente importantes. O irmão de Pombal chega imbuído de missões difíceis. Deveria impor o reconhecimento da autoridade régia sem restrições e fazer valer a lei de liberdade dos índios, que há muito tempo eram ignoradas nessa região. De acordo com as instruções régias dadas ao novo governador, os índios eram considerados fatores ímpares para a consolidação do Tratado de Madrid. As aldeias eram principal fonte de povoação, onde os regulares seriam responsáveis pela catequização dos índios, né, como os jesuítas, que seriam sedentários e educados por trabalho, de acordo com o projeto Pombalino. Porém, os jesuítas apresentaram resistência e se recusavam a repartir os indígenas com os demais colonos das aldeias, além de monopolizarem o comércio das drogas do sertão, formando um empecilho para a concretização do projeto pombalino de povoação do norte, consequentemente impedindo a efetivação do Tratado de Madrid. Então, eles precisavam efetivar o Tratado de Madrid para não perder território. Só que a lei de liberdade dos índios não estava sendo valida, os jesuítas não queriam dividir, né, os indígenas, então começou a dificultar isso, mais uma pedra no sapato do Pombal causada pelos jesuítas. A tutela temporal dos regulares sobre os índios era tida como a principal ruína do Grão-Pará. Por isso, era necessário pôr um fim a essa dominação e trazer os nativos para o convívio da sociedade e civilizá-los. Os jesuítas não aceitaram serem retirados da tutela indígena, resistindo e amparando a continuidade dessa exploração. E essa resistência dos regulares em realizar os trabalhos de conversão do gentil português impedia a extensão e aumento do cristianismo, impossibilitando que o índio se tornasse um vassalo do rei, o que passou a dificultar o cumprimento do Tratado de Madrid novamente. Outro ponto de conflito foi gerado pela criação da Companhia de Comércio, né, do Grão-Pará em 1755, que proibiu o comércio livre das drogas do sertão e inseriu procuradores para o envio de mercadorias até Portugal, impossibilitando que esses jesuítas continuassem o comércio com as drogas do sertão. Então, com a vista grossa sobre a escravidão indígena, a Companhia de Comércio objetivava a introdução de escravos africanos, né, visando o desenvolvimento da agricultura e fomento do comércio a partir do monopólio. Os regulares não receberam bem essas novidades, né, eles eram contra o fim da escravidão dos indígenas e eles alegaram que sua ordem, que eles respondiam apenas ao Papa e não à coroa, né. Frente aos desmandos dos jesuítas, Mendonça Furtado busca uma solução para frear a dominância dos regulares sobre os indígenas e reafirmar a autoridade régia sobre eles. Com as intenções de civilizar, educar, obrigar os índios a falarem a língua portuguesa, o governador instaura o Diretório dos Índios em 1757, visando povoar e defender o território da América Portuguesa. Seguindo esse diretório, cada aldeia ou vila deveria ter um diretor até que os indígenas fossem capazes de se inserir na sociedade civil, efetivando a liberdade dos índios. Então, com o Diretório dos Índios, esses índios tinham um ofício, né? Eles começaram a aprender o português, a praticar o catolicismo, a serem vassalos do rei. Com isso, eles poderiam povoar as regiões de fronteira e fazer valer o Tratado de Madrid, né? Então, uma relação marcada por um conflito que se arrastou por todo o governo de Mendonça Furtado chega ao fim em 1759 com a expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses, quando o governador já havia voltado para o reino. Então, o irmão do Pombal volta para o reino, né? Não é mais governador do Grão-Pará e Maranhão, e os jesuítas são expulsos.
Agora eu vou falar efetivamente da última visitação, né? Eu dei o panorama do que possibilitou a visitação, agora eu vou falar propriamente dita sobre ela. Então, essa visitação do Santo Ofício ao Grão-Pará e Maranhão ocorreu de 1763 e 1769 e ela é cercada de eventos que consideram ela excepcionais, né? O novo visitador chega à capital do Grão-Pará, cidade de Belém, com amplos poderes de inquirir contra todas as pessoas, independente do gênero, nacionalidade e até mesmo se estivessem mortos ou vivos. As matérias averiguadas pelo Santo Ofício eram principalmente os casos de heresia, apostasia e pecados nefandos, podendo tomar denúncias e confissões e até prender e sentenciar envolvidos. Giraldo José de Abrantes foi nomeado vigário capitular e visitador. Em 1763 foi publicados os autos dos Éditos da Fé e da Graça, né, concedido pelo rei de Portugal, onde perdoava a confiscação de bens e todos que confessarem suas culpas dentro do prazo, né, do período da graça. Diversas são as excepcionalidades da última visitação ao Grão-Pará. Elencando-as, podemos notar o fato de ter ocorrido no século XVIII, um período de ascensão do iluminismo, onde instituições como a Inquisição vinham sendo questionadas em toda a Europa, inclusive em Portugal. O seu período de duração em comparação às outras visitações ocorridas na América Portuguesa, né? A visitação do Grão-Pará foi de 63 a 69, né? 6 anos de duração. E, por fim, o fato de que Abrantes dispunha de 2 cargos. Era visitador do Santo Ofício, mas também era vigário, atuando como bispo na região. A primeira vez que isso acontece, extremamente excepcional. É inegável que essa visitação é dotada de teor político, onde o visitador e o bispo estavam sujeitos ao reino e se esforçavam para não o contrariar, né? Isso não significava que a visitação não cumpriu sua função padrão de vigiar os costumes e punir as heresias. Ao mesmo tempo em que sofria influências pombalinas, a visitação vigiou os delitos, nesse caso, principalmente os ligados à feitiçaria, né? Então, é a primeira vez em uma visitação onde você vai ler as confissões e denúncias que não existe confissão de prática judaica, né, de confissão de cristãos novos, mas que a maior parte são relacionados a práticas, né, mágico-religiosas, a casos de feitiçaria. A visitação operava nos colonos a partir da desconfiança, atuando como uma pedagogia disciplinadora, sabendo que eram vigiados, adotavam práticas corretas ou aprendiam a escondê-las melhor dos olhos inquisitoriais. A visitação também era uma ferramenta importante para a vigilância das extensões do território colonial, conhecer as riquezas, as pessoas e os pecados, né? Então, a partir nessas visitações, eles tinham noção do que estava ocorrendo naquele território de grande importância econômica. Pessoal, essa foi um panorama que eu quis dar para vocês sobre a fundação da Inquisição até os seus fins. Como eu disse, né? Essa visitação já foi considerada totalmente excepcional e marcando aí o fim dessa Inquisição que já estava ali sem muita razão de existir, né? Só que o decreto final foi assinado apenas em 1821, não me atentei muito a esses fins dela propriamente ditos, porque já contextualizei aqui com vocês todos esses eventos que marcariam o fim dela, né? O século XVIII sendo aí um marcador para uma época que já não suportaria mais a existência de uma Inquisição, certo? Eu tratei bastante com vocês, especialmente aqui, a última visitação, né? Para também determinar o fim, mas também porque é uma área de estudo de interesse. A fonte utilizada, como eu disse para vocês, a primeira visitação tem as Confissões da Bahia, do Ronaldo Vanfas. Essa visitação também tem a sua fonte organizada e publicada no Brasil, né? Pelo Amaral Lapa, José Roberto Amaral Lapa, em 78, né? Essa foi a última Inquisição a ser descoberta. Ele redigiu, né, organizou essas confissões e denúncias em um livro. Ao contrário do Vanfas, ele não trouxe para o português atual, tá? Então ainda tá ali no português do século XVIII, só que ainda assim é muito mais fácil do que você pegar a fonte em si, onde você tem que ler com a letra manual, né? Como eu já disse, eu deixei meu e-mail. Para quem tiver interesse aí, se quiser mais informações sobre as fontes, sobre referências, sobre o estudo da temática. Eu, na minha dissertação, trabalho com as práticas mágico-religiosas confessadas nessa última visitação, que é uma visitação extremamente excepcional e extremamente política, né? Então, aqui estão algumas das referências que eu utilizei.
Eu coloquei algumas de cabeça, assim, que eu citei pra vocês, mas são infindas, né? São muitas referências quando você trabalha com esse tipo de temática, né? Numa dissertação. Eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido possível que vocês compreendessem, né? Essas distinções dessas fases da Inquisição desde seu início até o seu fim.